E aí, minha gente, saudações. Esse é mais um podcast da Virada, o meu, o seu, o nosso podcast de serviço social. Pois bem, voltamos aqui às gravações e agora iniciando a nossa a terceira temporada do nosso podcast, que vai falar um pouco agora sobre as políticas sociais, né? Trazer um pouco da trajetória da política social, seus conceitos e explicar um pouquinho a relação com o serviço social também. E além de falar sobre política social e todas as relações, falaremos também sobre alguns outros temas com os nossos convidados e convidadas. Então aguardem que tem coisa boa vindo por aí, muito convidado legal. E eu espero que vocês acompanhem e gostem dessa nossa terceira temporada do podcast. Só lembrando, as outras duas temporadas que nós temos aqui, a primeira temporada trata um pouco da trajetória histórica do serviço social brasileiro, né, desde suas protoformas até o serviço social na contemporaneidade, passando ali por todas as suas transformações ao longo desses mais de 80 anos do serviço social brasileiro. E além de contar também com convidados como o professor Jamerson, trazendo o debate sobre o sincretismo, e a professora Virgínia Fontes, falando um pouquinho sobre o trabalho, a categoria de trabalho em Marx. A segunda temporada a gente fala um pouquinho sobre a história do serviço social aqui em Pernambuco. Lembrando que eu sou daqui de Pernambuco. Então a gente trata um pouco desse serviço social pernambucano, fazendo uma comemoração dos 80 anos, com uma parceria aqui do podcast da Virada, com o projeto de extensão do MESP, que é o Projeto Memória, História e Serviço Social de Pernambuco, aqui da Universidade Federal. Bem, sem mais delongas, vamos iniciar esse nosso primeiro episódio da nossa terceira temporada. Vamos começar pela definição do que é política social. Antes da gente iniciar um pouco falando da história em si, vamos falar um pouco da definição corrente, né, dessa trajetória crítica do serviço social brasileiro, trazendo a seguinte definição, que é uma definição de Berg, que é uma definição que eu gosto bastante, é que ela fala que a política social é um processo histórico típico da sociedade burguesa. É produto da luta de classes, portanto marcada por contradições, e que articula-se ao processo de acumulação como mecanismo de gestão da força de trabalho, tanto política e econômica, e também da reprodução ampliada do capital. E essa política social ela vai responder às necessidades de reprodução da força de trabalho, que é disputada pelos trabalhadores, e vai ser financiada pelo fundo público, cuja composição vem se fundando cada vez mais na renda do trabalho e se altera ao longo dos ciclos do capital. Essa é uma das definições de política social, uma definição que eu gosto bastante, porque ela é bem ampla, assim, ampla no sentido de trazer vários detalhes do que é a política social. E lembrando, só um parênteses aqui, que toda quinta-feira, lá no Instagram do podcast tá virado lá no Instagram, procura lá, a gente traz definições que são utilizadas dentro do serviço social. É o nosso dicionário do podcast. E tem lá um post com 3 definições do que é política social. Se você ainda não conhece, corre lá, curte, compartilha, comenta, que é bem legal. Toda quinta-feira uma definição, ou pelo menos quase toda quinta-feira, uma definição nova lá no nosso dicionário do podcast. Voltando. Para a gente passar dessa definição, né, do que é política social, que a Berg traz, para entender um pouquinho agora a trajetória histórica das políticas sociais. E aí, esse episódio, eu vou trazer uma história mais geral, assim, né, mais abrangente do que é política social, não trazendo a particularidade da política social no Brasil. Vou seguir um pouquinho a linha de raciocínio que o nosso livro da Biblioteca Básica segue, né, de Berg e Borchetti, e trazer um pouquinho, primeiro, nesse primeiro episódio, sobre o contexto geral, assim, principalmente nos países centrais, que é onde o capitalismo vai se desenvolver mais, né, na sua natureza, digamos, entre aspas, pura ali no começo, e onde também há um desenvolvimento da contradição de capital e trabalho e, consequentemente, das origens da política social. No segundo momento, no segundo episódio, a gente vai trazer um pouquinho da particularidade dessa política social no Brasil. Pois bem, há uma certa indefinição de quando teria surgido assim a política social em si.
mas a gente pode dizer que elas são fruto de uma série de ocorrências e de uma confluência de ocorrências. A primeira é a Revolução Industrial, e com a Revolução Industrial, né, com esse monopólio dos meios de produção pela burguesia. O outro ponto, a luta de classes e o desenvolvimento da intervenção estatal nas expressões da questão social. Esses 3 pontos podem nos indicar mais ou menos o momento que vai se originar ali, que a gente chama de protoformas da política social, ou política social em si. E falando em protoformas, nesse livro, né, que eu falei, de Berg Boschetti, que é o da Biblioteca Básica, que é Política Social, Fundamentos e História, elas vão trazer que nas sociedades pré-capitalistas são vistas algumas formas de política social nas suas protoformas, que são as suas chamadas protoformas. E que ações são essas? São ações que são vistas como formas de manter a ordem e punir aos chamados vagabundos, né? Vagabundos aqui entre aspas, e que vai atuar ao lado da caridade privada e de ações filantrópicas. Algumas dessas iniciativas elas vão ser bem pontuais e vão ter características mesmo assistenciais e que vão ser identificadas, portanto, como protoformas de políticas sociais. Não é uma política social em si, mas dá uma ideia dos primeiros passos dessa política social. E alguns dos elementos que a gente pode computar para esse momento, né, em sociedades pré-capitalistas, e que tem ali o seu fundo de protoforma da política social, são legislações que visavam regulamentar ou reger a vida desses, entre aspas, vagabundos. Então a gente tem o Estatuto dos Trabalhadores de 1349, lá na Inglaterra, Estatuto dos Artesãos, em 1563, a primeira Lei dos Pobres, que vai durar de 1531 até 1601, e tem a nova Lei dos Pobres, que é de 1834. Essa já é uma característica diferente da primeira Lei dos Pobres, porque ela vai criar um código coercitivo do trabalho, com caráter repressivo e punitivo, e não protetor. Diferente das outras leis, tanto a primeira lei dos pobres, quanto o Estatuto dos Trabalhadores, dos Artesãos, e tem uma outra lei que é a Spearland, que elas vão tratar de suporte para os primeiros, digamos assim, que eles vão servir de suporte para os cidadãos que estão em condição de rua, porque perderam suas terras, né, nesse cercamento que o capitalismo fez, as terras, aquilo que se chama de acumulação primitiva. Há uma lei que vai ajudar essas pessoas que estão em situação de rua ou que estão em mendicância, enfim, a ter o mínimo possível para sobreviver. Então, era uma lei baseada na complementariedade de salários, baseado no valor do pão e do leite, ou então na transferência de pão e leite para essas pessoas para elas terem o que comer. Já nessa segunda lei dos pobres, ela vai se caracterizar como um estabelecimento forçado do imperativo do trabalho. Então, aquelas pessoas que tivessem a mínima condição de trabalhar, ou seja, que andassem, que enxergassem e que tivessem mão e perna, elas teriam que trabalhar, seriam forçadas a trabalhar, tinham as casas de trabalho forçado, para onde esses trabalhadores eram encaminhados para que trabalhassem e começassem a incutir em si uma subjetividade do trabalho. E aí cortavam-se esses repasses de pão e leite para a população e também o repasse para complementar o seu salário para que se tivesse uma condição digna de vida. Então a gente vê aí em 1834 essa nova lei dos pobres, ela tem um caráter repressivo e também coercitivo do trabalho, de incultar na vida dessas pessoas a lógica do trabalho capitalista, de trocar a sua força de trabalho por salário, né, pela sua forma de subsistência. E essa lei, a segunda lei dos pobres, ela incuta dois fatores para quem vai ser o seu público-alvo, digamos assim, alvo de política social. A ideia de pobres merecedores e a ideia de pobres não merecedores. A ideia dos pobres merecedores estão naquela característica que eu até citei aqui agora há pouco. Pessoas que fossem idosos ou crianças deficientes
pobres recém-empobrecidos, digamos assim. Pessoas que tinham títulos de nobreza, mas que acabaram ficando pobres, então esses tinham direito a alguma forma de assistência por parte do Estado. E os pobres não merecedores eram aqueles que tinham condições de trabalhar, né, que tinham sua perna, seu braço, que enxergavam e que estavam, digamos, entre aspas, sadios para o trabalho. Esses seriam pobres não merecedores de assistência. Percebam que há uma certa lógica hoje em dia, com base no neoliberalismo, de se ter pobres merecedores e pobres não merecedores, mas a gente vai chegar lá. Pois bem, há um misto, né, nesse sentido das protoformas das políticas sociais nessa legislação. Num primeiro momento, elas foram punitivas, mas com algum grau de assistência ali social. Mas no segundo momento, quando o capitalismo ele está na sua fase expansionista, ali na Revolução Industrial, e que há necessidade de uma formação de um corpo social com força de trabalho, retorna-se ao caráter apenas punitivo e o abandono das legislações ali assistencialistas. Então eu trago até uma aspa aqui do texto da Ellen Berg e da Boschett, que fala o seguinte: se as legislações sociais pré-capitalistas eram punitivas, restritivas e agiam na interseção da assistência social e do trabalho forçado, o abandono dessas tímidas e repressivas medidas de proteção, no auge da Revolução Industrial, lança os pobres à servidão da liberdade sem proteção, no contexto da plena subsunção do trabalho ao capital. Então a gente vê que há uma funcionalidade nesse momento do abandono dessas pequenas ações assistenciais à população pobre para a imposição e a subsunção da força de trabalho ao capital. Mas as políticas sociais elas não vão ficar só nesse aparato repressivo para forçar essa população ao trabalho. As políticas sociais elas vão se desdobrar, sobretudo com o advento e com a expansão da questão social, né? Com o advento e com a expansão das relações entre capital e trabalho e suas contradições. Então, as políticas e as formações de padrão de proteção social vão ser desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento às expressões multifacetadas da questão social. Então, essas vão ser inseridas nas lutas e nas formas de enfrentamento, num determinado tempo histórico, e vão se constituir dentro dessas relações capitalistas. A constituição do modo de produção capitalista, fundada na contradição, como eu falei, entre capital e trabalho, na subsunção real do trabalho ao capital, com a sua tendência à elevação orgânica do capital, empregando mais trabalho morto sobre o trabalho vivo e promovendo a expansão de uma população sobrante, e também que vai levar à ampliação do pauperismo, faz, assim, digamos, o solo sobre o qual as tensões sociais crescem e que a política social vai surgir em face dessa questão social, entende? Então, a exploração de crianças, mulheres, idosos, longas jornadas de trabalho, a exploração da mais-valia absoluta, lembrando, a mais-valia, no sentido de Marx, né, quando ele observou esse fenômeno, ele tentou explicar da seguinte maneira, eu vou explicar aqui bem do meu jeito. A mais-valia absoluta, ela descreve um fenômeno que representa uma superexploração do trabalhador por um longo período, como ali naquele período que ele estava observando, por 13, 14 horas, 15 horas de trabalho, e que esse trabalho excedente não é absorvido pelo trabalhador, ou seja, esse valor por ele produzido nesse período excedente é extraído para compor a mais-valia, ou seja, o lucro desse capitalista. Então, em termos simples aqui, falando o que é a mais-valia absoluta. É um sobretrabalho que tem por característica uma longa jornada para a produção de bens, né, de mercadorias, e que essa produção de bens excede muito além do valor necessário para a reprodução do valor da força de trabalho desse trabalhador, ou seja, seu salário. Então, digamos que um trabalhador precisa de 4 horas para produzir o seu valor da sua força de trabalho, seu salário. E ele passa 14 horas trabalhando, então ele está gerando um sobrevalor de 10 horas para esse capitalista individual, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona a mais-valia absoluta aqui, explicando de uma forma bem rasa e bem simples, mas que
Acho que deu para entender mais ou menos o conceito de mais-valia absoluta. Baixos salários e péssimas condições de vida. Esses vão ser alguns elementos que vão compor a vida da nascente classe trabalhadora ali no século XIX, fim do século XVIII e no século XIX, e que vai levar a uma movimentação e uma organização da classe trabalhadora, por via das greves, das manifestações por melhores condições de vida. Esse embate entre meados do século XIX e fim do século XIX vão proporcionar o início da regulamentação do Estado na relação entre capital e trabalho, com algumas legislações. Primeiro, com as legislações fabris. E essas legislações fabris, elas vão dar uma condição ali teórica do papel regulador do Estado na relação de classes e de direitos sociais. Contudo, essa relação ela vai se dar de uma forma um pouco contraditória. E esse período que vai se dar esses embates iniciais entre a nascente classe trabalhadora e a burguesia por melhores condições de vida, por regulamentações das condições de trabalho e por uma melhor condição de se reproduzir, não é? A questão aí é reprodução da força de trabalho, reprodução da vida humana. Esse período vai ser composto ali entre o final do século XIX e início do século XX, que vai marcar o predomínio do liberalismo e da sua base. Que base é essa? É o princípio do trabalho como mercadoria e sua regulação pelo livre mercado. Há a compreensão desse livre mercado, do lugar do mercado, como o lugar de melhor desenvolvimento das relações humanas, tendo o Estado um papel apenas disciplinador da ordem, com seu papel restrito, o que seria uma espécie de mal necessário para o liberalismo, entende? Essa regulação mínima do Estado seria um mal necessário. Mas é a famosa ideia de Estado mínimo. Bem, Adam Smith, um dos pais do liberalismo, pensava em um Estado apenas com 3 funções. E note que as 3 funções vão ser muito importantes para a gente entender esse papel do Estado nesse momento. 1. É a defesa contra inimigos externos. 2. A proteção de todo indivíduo contra a ofensa de outros indivíduos. E 3. O provimento de obras públicas que a iniciativa privada naquele momento não achasse interessante, que não fosse executar. E essas características, elas vão acabar, né, configurando a forma pela qual esse Estado liberal vai dar enfrentamento às expressões da questão social. E aí, Berg e Bochet elas também vão elencar algumas características desse momento do liberalismo, características essenciais do liberalismo ali no final do século XIX e início do século XX. Elas vão caracterizar as seguintes características: predomínio do individualismo, então há essa exacerbação do individualismo enquanto característica humana. O bem-estar individual maximiza o bem-estar coletivo. A terceira, predomínio da liberdade e competitividade. Quarta, naturalização da miséria. Quinto, predomínio da lei da necessidade. Sexta, manutenção de um estado mínimo. Sétima, as políticas sociais estimulam o ócio e o desperdício. E oitava e última, a política social deve ser um paliativo. Então vejam, dentro desse bojo, dentro desse momento em que há essa disputa por proteção social para os trabalhadores, nesses enfrentamentos contra a burguesia, o liberalismo ele vai se conformar enquanto um mote ideal de defesa da propriedade, do individualismo e de colocar as políticas sociais como relações de ócio e desperdício. Então há esse enfrentamento entre capital e trabalho e que há no liberalismo, nesse primeiro momento, uma fonte de ideias para desregular esses conflitos e colocar o Estado apenas como um mal necessário, um mal que vai, por meio da sua legislação, proteger a propriedade e proteger o indivíduo, para que esse indivíduo seja proprietário e que ele possa ter o direito de explorar a força de trabalho. Basicamente é isso que vai caracterizar a essência do liberalismo nesse período. Bem, mas
nem só de liberalismo vive o homem, né? As lutas da classe trabalhadora, elas vão dar origem às políticas sociais, dentro desses conflitos entre capital e trabalho. Então, dentro desses princípios evocados pelo liberalismo, a condição de vida e manifestação da classe trabalhadora, as respostas dadas à expressão da questão social foram de cunho, ali no final do século XIX e no século XX, de cunho repressivo e de tímidas e parciais leis que regulamentam o trabalho. A ideia da questão social era vista mais como caso de polícia do que de política, aquela velha frase que todo mundo que faz serviço social já ouviu. No início do século XX, final do século XIX, a política social era tida como caso de polícia. Não só a política social, mas as expressões da questão social eram tidas como casos de polícia e não como casos de política. Mas há algumas conquistas que se vão fazer nesse momento e que são importantes de mencionar. Vejam, no início do século XX, os direitos civis e políticos eles vão aparecer como uma garantia, mas elas vão estar intimamente ligadas à propriedade e ao indivíduo, e que só vão ter a sua ideia de generalização, não é? Ou seja, uma ampliação desse conceito, tanto de direitos civis quanto de direitos políticos, a partir das lutas dos trabalhadores organizados. E é graças a essas lutas e a esses conflitos da classe trabalhadora organizada que esses direitos civis vão se ampliar. Direitos civis e políticos, não só para aqueles que detinham propriedade, mas para serem direitos universais. E esse surgimento e esse desenvolvimento das políticas sociais, é importante notar e salientar isso aqui, que ele não vai ser homogêneo e ampliado em todos os países de forma igual. Não. É uma construção gradual e que vai se diferenciar entre os países, dependendo dos movimentos de organização e pressão de classe, do grau de desenvolvimento das forças produtivas e das correlações e composições de força no âmbito do Estado. E ainda há que se notar que há também a diferenciação entre o que acontece nos países centrais, né, nos países imperialistas, e o que acontece no desenvolvimento das relações sociais e das políticas sociais nos países dependentes. E o que isso a gente vai abordar um pouquinho mais para frente e também no próximo episódio. Lá para Pearson, que é um autor, ele vai falar que dois elementos vão ajudar nessa caracterização e que vão ajudar a marcar o surgimento da política social. O primeiro elemento é a introdução das políticas sociais orientadas pela lógica do seguro. E a segunda é que as políticas sociais passam a ampliar a ideia de cidadania e desfocalizar suas ações, ou seja, não ser apenas mais direcionadas para os pobres merecedores ou para os extremos pobres. E vou até citar aqui uma passagem do livro também da Berg Boschetti, que fala o seguinte, que é bem interessante. Em sua interpretação, ocorre uma mudança na relação do Estado com o cidadão em quatro direções. Primeira, o interesse estatal vai além da manutenção da ordem e incorpora a preocupação de atendimento às necessidades sociais reivindicadas pelos trabalhadores. B. Os seguros sociais implementados passam a ser reconhecidos legalmente como conjunto de direitos e deveres. C. A concepção de proteção social pelo Estado deixa de ser barreira para a participação política e passa a ser recurso para o exercício da cidadania, ou seja, os direitos sociais passam a ser vistos como elementos da cidadania. Ocorre um forte incremento de investimento público nas políticas sociais, com o crescimento do gasto social. Os Estados europeus passam a comprometer em média 3% do seu produto interno bruto com gastos sociais a partir do século XX. Tudo isso na visão de Pearson. E aí, importante aqui salientar essa ideia do seguro social. A ideia do seguro social, ela vai ter, segundo aos autores e aos pesquisadores, ela vai ter ali uma lógica e um surgimento na Alemanha de Otto von Bismarck. E essa ideia do seguro, ela também, segundo alguns outros autores e autoras, ela surge
principalmente da experiência que se teve na Comuna de Paris, e que os alemães, porque a Comuna de Paris ali foi próximo da fronteira com a Alemanha, a partir dessa experiência da Comuna de Paris, absorveram isso e os trabalhadores da Alemanha começaram também a desenvolver a ideia do seguro social. Bem, qual é essa lógica do seguro social? Ela vai ter, como eu falei, origem ali na Alemanha de Otto von Bismarck, mas há essa controvérsia com a ideia da Comuna de Paris, e ela vai ter a sua lógica na cooptação da estratégia dos trabalhadores, que esses trabalhadores organizavam suas caixas de poupança e previdência, que era uma estratégia operária para momentos de crise e de greve, que era uma forma de financiamento das suas greves, e vai estabelecer, a partir da direção de Otto von Bismarck, o seguro-saúde obrigatório. Esse seguro-saúde obrigatório fazia que alguns setores dos trabalhadores contribuíssem obrigatoriamente a partir do seu salário para a sua previdência de saúde, e que daria direito ali aos seus familiares e ao próprio trabalhador a utilizar desse seguro. E esse modelo ele vai ficar conhecido como o modelo bismarckiano de política social, né, que a gente ouve muito e vê muito em questão, por exemplo. E é identificado como seguro social, pois ele vai se assemelhar ali a uma lógica de seguro privado, em que os benefícios vêm mediante contribuição prévia, com o financiamento de trabalhadores e empregadores, e que vão ser geridos pelos seus próprios contribuintes. Então a gente vai ter a ideia de, por exemplo, caixas por setor. Então a gente vai ter o seguro-saúde dos ferroviários, o seguro-saúde dos trabalhadores bancários, o seguro-saúde, entende? Então eles vão ser geridos pelos próprios trabalhadores, com o financiamento dos trabalhadores e empregadores, e ali uma parca contribuição por parte do Estado, mas isso é quase raro. Então é mais a contribuição direta dos trabalhadores, a maior parte, e uma partezinha dos empregadores, e que vão ser gerida pelos. Bem, de forma bem simples, as caracterizações assim, iniciais das políticas sociais, depois das suas protoformas e com o avanço da Revolução Industrial e das contradições nessa relação entre capital e trabalho. Bem, mas esse discurso que tratamos dos pressupostos liberais aí no século XX, final do século XIX, vão passar por um processo de enfraquecimento, como resultado de alguns processos políticos e econômicos. O primeiro deles é o crescimento do movimento operário. Lembrando, há um crescimento das organizações trabalhistas e trabalhadores no final do século XX, no começo do século XX e final do século XIX. Há um aumento de greves, de reivindicações por melhores condições de vida. Lembrando que a média de trabalho no início do capitalismo, assim, no final do século XIX, início do século XX, era de em média 13 horas de trabalho, com remunerações baixas, trabalho com crianças, idosos, mulheres e até deficientes, e que havia uma grande quantidade de acidentes de trabalho, mortes dentro do trabalho e uma real exploração do trabalho pela mais-valia absoluta, com extração de valor ali absurda, e extração de trabalho também feroz. Então, há um crescimento desse movimento operário e de organização também desse movimento operário. E em segundo ponto, é a concentração e a monopolização do capital. Por que esse ponto é importante para entender o enfraquecimento dessa teoria liberal de início do século XX? Porque para os liberais, com a expansão do capitalismo, a não regulamentação do mercado pelo Estado, haveria, digamos, uma competitividade entre os capitalistas individuais, o que faria com que esses capitalistas individuais eles crescessem como forma de crescer e ampliar o mercado para que a riqueza fosse distribuída não pelas mãos do Estado, mas sim pela competitividade entre os seres que veriam nessa competitividade o estímulo para criar e empreender. A mesma baboseira que todo mundo fala hoje em dia. E aí, a partir disso, a riqueza social seria distribuída porque todo mundo começaria a competir entre si para criar
né, novas empresas, enfim, o que é que fosse ali naquela época. Mas com a concentração e a monopolização desse capital, esse discurso ele cai por terra, porque há necessidade de cada vez mais capital para que você consiga iniciar, por exemplo, uma empresa. Naquela época, uma empresa de tecidos, digamos assim, que era um dos motos iniciais da sociedade capitalista na Inglaterra, por exemplo. Então havia a necessidade de se concentrar um grande volume de capital para começar uma indústria. Então o pequeno industrial ali que estava sonhando em virar um capitalista, ele simplesmente era engolido pela competitividade das grandes empresas e dos seus monopólios. E ao lado desses dois pontos, há outros fatos que também vão se articular. Um deles é a crise de 1929. Vocês lembram a quebra da bolsa e toda aquela crise da superprodução, né, de superacumulação de capital, que é compreendida como parte de mudança do ciclo de produção do processo de acumulação capitalista, que vai ser compreendida dentro do ciclo de expansão e depressão de capital. Toda aquela ideia do que Marx, o Harvey e o Mandel também já explicaram bastante, que o capitalismo ele é formado por seus ciclos, seja seus ciclos de ondas longas ou curtas, mas seus ciclos de crescimento e depressão. Há um processo que ele é cíclico e que esse processo cíclico vai de uma maior produtividade do capital, aumento da taxa de lucro, aumento da produção, que vai ser seguido para a depressão desse processo de circulação do capital e que vai ser seguido pela queda da taxa tendencial de lucro, e aí vai gerar a crise, que é a crise de superacumulação. E se vocês quiserem mais informações sobre isso, vai ter aqui na descrição material sobre. Outro ponto que vai ser articulado com esse crescimento do movimento operário, com a concentração e monopolização do capital, com a crise de 29, é a Revolução Bolchevique de 1917, ou seja, a Revolução Russa de 17, que vai se colocar como um contraponto a esse liberalismo burguês, a essa narrativa burguesa de sociedade, e que vai colocar-se como um horizonte para as lutas operárias, porque a gente vai ter um concorrente, digamos assim, ao capitalismo burguês de seu liberalismo, as lutas socialistas e comunistas da Revolução Bolchevique de 1917. Então isso também vai ser um novo baque para esse liberalismo. Então vai sair desse processo, de todos esses pontos que eu elenquei, uma crítica a esse liberalismo ortodoxo de não intervenção do Estado de forma nenhuma, que intervenção do Estado na economia é o demônio. Né? E essas críticas elas vão se dar sobretudo a partir das teses de John Maynard Keynes, o famoso Keynes, né? E esse processo das ideias keynesianas, ou das ideias de Keynes, elas vão se dar em três pilares. Que pilares são esses? Que vão consolidar aí também essa mudança, não só na lógica de pensar o Estado, mas na lógica da consolidação e da ampliação da política social, né? Principalmente nos países centrais do capital. As ideias keynesianas são generalização do modelo fordista de produção, daqui a pouco a gente vai entrar nas caracterizações do modelo fordista, e a conformação da luta de classes com o protagonismo dos trabalhadores, e o último desses pilares é o espelho das experiências comunistas. Três pilares: o modelo fordista de produção, a conformação da luta de classes com o protagonismo dos trabalhadores e o espelho das experiências comunistas. Esses três momentos vão conformar as ideias de Keynes. Bem, vamos lá para tentar entender um pouquinho mais sobre os fundamentos dessa crítica ao liberalismo ortodoxo. Elas vão se dar a partir desses fundamentos de Keynes, e aí elas vão criticar esse ideal liberal do século XIX e do século XX, sobretudo pós-quebra da Bolsa. Essas teorias vão ganhar bastante força de crítica a esse liberalismo ortodoxo. A intervenção do Estado ela vai ser vista para Keynes como uma forma para contrarrestar, ou seja, para parar essa tendência de crise do capital. Com essa ideia, esse Estado ele vai se tornar produtor
e regulador, quebrando com alguns paradigmas do liberalismo clássico. Mas isso ele não vai configurar-se enquanto um rompimento desse Estado com o capitalismo. Não é que o Estado deixou de ser capitalista e agora é neutro. E nós somos neutro porque agora a gente só vai visar o bem humano, o bem comum. Que o Estado agora é neutro. Que era inclusive uma ideia que se passava na época, que o Estado ele não precisava mais tomar partido do capital, agora ele tem que ser neutro. E aí, a partir dessa neutralidade, a gente vai regular e ser produtor de indução para a produção. Mas não é isso, né? Há apenas um rompimento da não intervenção de um período apenas punitivo para um período de regulação e de regulamentação das relações de capital e trabalho. Mas isso não significa um rompimento com o capitalismo. Esse Estado continua sendo um Estado de contradição de classes e que um Estado majoritariamente capitalista, entende? Então, para Keynes, vou até trazer uma citação do livro, para Keynes, diante do animal spirit dos empresários, com a sua visão de curtíssimo prazo e que tem fortes inspirações para o investimento e a renda, o Estado, como agente externo em nome do bem comum, o que supõe uma visão do Estado neutro e arbítrio, tem legitimidade para intervir por meio de um conjunto de medidas econômicas e sociais, tendo em vista gerar a demanda efetiva. Pois bem, veja que para Keynes há essa relação de ter um Estado neutro, que vai ser árbitro das relações sociais, para gerar demanda efetiva para o crescimento econômico. Então veja essa ideia. Mas ele rompe com aquela visão de que há que deixar-se o mercado regular-se por si só e que a partir dessa regulamentação, dessa não regulamentação, na verdade, por meio dessa liberdade do mercado, que as relações sociais vão por si só gerar bem-estar. Para ele, não. Para ele, há necessidade do Estado intervir nessa relação econômica para gerar demanda efetiva onde não há demanda, entende? É uma demanda guiada para gerar um bem-estar na sociedade. E essa regulamentação, essas ideias do Keynes de intervenção, elas vão ser distribuídas da seguinte forma. Um segundo ponto é a intervenção na relação entre capital e trabalho, não deixando que apenas as relações sejam ditadas entre patrão e trabalhador. A distribuição de subsídios para alavancar essa produção e a oferta de crédito e políticas sociais, que vão ser vistas como uma maneira de impulsionar uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores e para aqueles que não têm condições de trabalho, que são as políticas sociais, que vão ser voltadas para os trabalhadores, mas para os idosos, para as crianças, para pessoas impossibilitadas por trabalho por diversas formas, enfim. Essas são algumas estratégias que vão colocar-se nesse momento, na virada da crise de 29 e no pós-guerra. Lembrando, esse é um projeto que vai se dar, sobretudo, no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí eu indico aqui um filme, que é mais um documentário que um filme, na verdade, que é muito bom. Acho que tem no YouTube ainda, se não tiver, você encontra fácil na internet, que é O Espírito de 45. Ele está em inglês, mas tem legendado, e é muito bom para entender esse contexto desse período pós-Segunda Guerra e de como essas ideias que vão partir, sobretudo ali, do Partido Social Democrata, com a influência da experiência socialista na União Soviética, vai impulsionar essa luta de classes para essa nova regulamentação e para esse novo formato de regulamentação do Estado para alcançar-se o bem-estar social. Mas mais para frente a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Bem, essas estratégias elas vão fazer que, em tempos de crise, o Estado ele vai assumir o déficit, esse déficit social, esse déficit econômico, mas que na fase de crescimento o Estado, por meio de uma tributação alta, forme um superávit fazendo um fundo de reserva.
Vamos entender isso aqui. A ideia é basicamente a seguinte: a gente está vivendo um período de crise, certo? Pós Segunda Guerra Mundial, pós quebra da Bolsa de Nova York, tudo aquela coisa, as relações de trabalho estão na merda, né? Os trabalhadores estão sem trabalho, sem comida, sem casa, porque, né, tudo destruído pós Segunda Guerra Mundial. Então a ideia é a seguinte: o Estado, por meio de seus fundos, né, por meio de incentivo financeiro, vai planificar a economia, a gente vai pensar a longo prazo, a gente vai abrir tantos postos de trabalho, a gente vai construir tantas escolas, a gente vai construir tantos hospitais, vai construir tantos projetos habitacionais e vai reconstruir a nossa vida. O Estado vai assumir essa dívida para si, e no momento que a economia estiver crescendo, que tiver a exportação em alta, tiver o trabalho pleno, que é um dos conceitos para esse momento, que é do pleno emprego, que tiver consumo alto, a gente vai elevar a taxa de impostos para que o Estado se reorganize com seu dinheiro, tenha um superávit, para que no momento da segunda onda, né, já que é uma crise cíclica, como a gente explicou anteriormente, quando esse momento de depressão da economia vier, o Estado novamente entra como indutor por meio desse superávit, assumindo o déficit novamente, e aí vai. Essa é a ideia básica do Keynes para tentar superar essa crise cíclica do capital por meio da demanda efetiva que o Estado vai poder gerar. Então, esse processo, como eu falei, ele vai demandar alguns pilares. O primeiro deles, como eu falei, é o pleno emprego, que é a geração de emprego por meio da produção do Estado mais a iniciativa privada. Então, como eu falei, esse Estado ele vai ampliar as vagas de emprego para que uma parcela grande da população economicamente ativa tenha emprego e que possa gerar esse lucro para as empresas e para o Estado. E o segundo ponto é uma maior igualdade social. E essa maior igualdade social ela vem por meio do aumento da renda e por uma forma de igualdade por meio das políticas sociais para aqueles setores que não conseguem trabalho formal por ser idoso, criança ou ser deficiente, como eu falei alguns momentos atrás. E esse aumento da renda, ele vai ser um aumento complementado por essa política social. É o que se chama de salário indireto. Porque veja, se o Estado ele vai promover políticas sociais universais, a gente vai chegar lá ainda, explicar um pouquinho das características da política social nesse período. Mas, dando uma palhinha, se há um aumento da renda por meio de aumento de salário e por meio de uma qualidade de vida com acesso a políticas universais, a existência dessas políticas universais, digamos, aumentam o poder desse salário, porque você não vai ter que gastar com escola, com saúde, com previdência, com lazer, porque tudo isso é gratuito, então o seu salário é um salário que tem um aumento real, porque ele vai ter sobras, porque você vai gastar com alimentação e você vai ter um salário ali que cobre as suas necessidades básicas e ainda sobra. Então há um aumento por esses fatores. Então essa é uma estratégia que esse modelo keynesiano, esse modelo do Keynes vai implantar para esses países centrais da Europa e fazendo com que esse modelo se contraponha àquele modelo do liberalismo ortodoxo. Bem, alinhado um pouco dessas características das propostas do Keynes e dessa estratégia keynesiana, outra estratégia vai se aliar a esse projeto keynesiano, que é o modelo de produção fordista, que vai, né, se chamar o Pacto Keynesiano Fordista ou Keynesiano Taylorista Fordista. Mas enfim, vamos tentar entender um pouquinho no que vai se fundar esse modelo fordista de produção. Ele vai pressupor aqueles velhos marcos que a gente conhece, que é a produção em massa para consumo em massa, além das regulamentações do trabalho e acordo com os trabalhadores. Outro fator importante do sistema fordista é a composição do trabalho morto para o aumento da produtividade e agora um novo modelo de exploração, que é o modelo de exploração da mais-valia relativa. Bem, eu tentei
né, do meu jeito, explicar o que era mais-valia absoluta, agora eu vou explicar um pouquinho do que é essa mais-valia relativa. Se a mais-valia absoluta é a exploração do trabalhador por 13, 14 horas seguidas, com péssimas condições de trabalho, etc., a mais-valia relativa vai se dar da seguinte maneira. Há esse aumento de composição do trabalho morto. Trabalho morto, o que é trabalho morto? É a composição de elementos que vão compor, digamos, a maquinaria do trabalho. Só falando aqui de forma bem simples. Então, há um aumento de máquinas, de peças, e que vão acelerar a produtividade do trabalho. Ou seja, é fazer o mesmo trabalho que você fazia antes em menos tempo. Então, um exemplo aqui. A máquina do Ford lá. Que é a famosa, que é o famoso modelo de esteira, né? Que todo mundo já assistiu na escola ou em algum canto, em alguma aula aí de serviço social que fale sobre política social, aquele filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Aquela esteira gigante que ficava passando várias peças, ele ficava ali o dia inteiro apertando e rodando aquele parafuso só nessa função. Então, esse é o aumento da produtividade, que é fazer a mesma coisa em menos tempo, ou fazer mais em menos tempo. Então, o modelo de exploração da mais-valia relativa é isso. Se fazia 10 carros em 13 horas, agora você fará 10 carros em 5 horas e meia, em 8 horas. Por quê? Porque esse processo de composição do trabalho morto, essa composição orgânica do capital, para falar aqui nos termos de Marx, ela vai aumentar e ela vai fazer com que esse trabalho ele fique mais rápido por meio da inovação tecnológica, que fará com que haja um salto de produção, um salto de produtividade e também um salto da acumulação de lucros por parte desse capitalista inicial que colocou em prática esse desenvolvimento dessa produtividade. Aliado a isso, há também um processo de produção da subjetividade do trabalhador nesse modelo fordista. E aí eu vou lembrar aqui, que eu acho que muita gente não sabe, ou pode ser que saiba, né? Vamos ver. Mas o Ford, nesse processo da implantação do Fordismo, ele contratava assistentes sociais para o trabalho com trabalhadores da sua empresa. E para quê? No sentido de estimular e de adequar o consumo desses trabalhadores. Então, as assistentes sociais ali, na década de 40, né, lá na fábrica da Ford, na década de 30, ela trabalhava no sentido de fiscalizar como se dava o consumo desse trabalhador. Então, por exemplo, o trabalhador gastava dinheiro com bebida e comida só, e não comprava elementos fordistas, digamos assim, né? Que é fogão, não sei o que, elementos para o seu lar. Então, as assistentes sociais trabalhavam ali no entorno das fábricas da Ford, né? Porque as casas ficavam no entorno da fábrica. Essa também é uma característica desse processo de regulamentação da vida do trabalhador. Elas trabalhavam no sentido de orientar esposas e os trabalhadores para que não gastasse dinheiro com bebida, por exemplo, mas passasse o final de semana em casa, comprasse um eletrodoméstico, comprasse uma casa, comprasse um carro, juntasse dinheiro, que é a forma de adequá-los para esse sistema de consumo, porque, lembrando, o Fordismo ele vai se regulamentar na produção em massa para consumo em massa, então há que ter essa subjetividade do trabalhador consumidor. Então, aí a questão da construção de subjetividade desse trabalhador e também aí um campo para a assistente social trabalhar na interlocução desse sistema. E não só assistentes sociais, mas também psicólogos. Lembrando que o Ford ele se aproveita muito das contribuições do Taylor, né? O famoso modelo taylorista de produção, que o Taylor ele vai, junto com assistentes sociais e psicólogos, formular um momento ali de como esse trabalho pode afetar subjetivamente esses trabalhadores e de como esses trabalhadores podem fazer mais em menos tempo. Então, né, só para a gente contextualizar aqui, esse trabalho de assistente social nesse período do Fordismo. Então, vai se associar esses dois modelos teóricos, digamos assim,
modelo keynesiano, o modelo fordista, para construir o pilar, esse processo de acumulação no segundo pós-guerra, com forte demanda dessa demanda efetiva, que é o Estado que vai orientar, altas taxas de lucros por essa elevação da produtividade e do consumo, mais uma elevação do padrão de vida dos países centrais. E tudo isso aliado à internacionalização do capital, sobretudo na figura dos Estados Unidos. Lembrando que o país que sai fortalecido dessa guerra, economicamente falando, é os Estados Unidos da América, que vai ampliar o seu gasto, né, tanto no poder econômico e militar, como também para a reconstrução dos países europeus, por via de empréstimos e tal. Então, há essa internacionalização do capital, especialmente na figura dos Estados Unidos. Bem, um dos grandes modelos que vai guiar esse processo de conformação da política social no segundo pós-guerra e nessa configuração do keynesiano Fordismo é o Plano Beveridge. E o que é esse Plano Beveridge? O Plano Beveridge ele vai ser um plano, né, que vai ser não só composto por o Sir Beveridge, mas por outros intelectuais ali na Inglaterra, mas que acaba ganhando, né, expressão com o nome de Beveridge. É um plano que vai ser publicado na Inglaterra em 1942 e que ele vai propor uma mudança em relação à lógica dos seguros bismarckianos e que vai estabelecer, portanto, a ideia de seguridade social. E essa ideia de seguridade social, por meio desse plano Beveridge, está baseada em educação, seguros e saúde com gestão estatal. Então, educação, os seguros e saúde com gestão estatal. Então, veja a diferença desse modelo Beveridge para o modelo bismarckiano. Então, veja que há no modelo bismarckiano há uma contribuição de trabalhadores e empregadores e a gerência é feita por meio dos contribuintes. E só há possibilidade de acesso a esses serviços os trabalhadores que pagaram e suas famílias, seus dependentes. Nesse modelo beveridiano, há uma responsabilidade de gestão estatal, as ações são de cunho universal e se baseiam sobretudo na expansão da educação, dos seguros, né, que seria ali a ideia de previdência, e na saúde, mas também há a ideia de outros modelos de, por exemplo, lazer, enfim, outras modalidades também na habitação, para ampliação desse plano, que é o plano Beveridge, que também vai ser conhecido como modelo beveridiano de política social. Então temos dois modelos diferentes, o bismarckiano, na lógica dos seguros, e o beveridiano na lógica da seguridade social e da universalização dos direitos. Então, esses elementos todos que eu estou tentando trazer aqui, tanto do keynesianismo, do fordismo e do plano Beveridge, eles vão se constituir enquanto princípios do estado de bem-estar. E esse estado de bem-estar, ou welfare state, ele tem três princípios bem estabelecidos. Um é a responsabilidade estatal na manutenção das condições de vida dos cidadãos. Segundo, universalidade dos serviços sociais. E terceiro, implantação de uma rede de segurança de serviços de assistência social. Então, esses três princípios vão caracterizar a ideia desse estado de bem-estar social. Mas cabe salientar que essas experiências nos diversos países centrais elas vão divergir um pouco, mas elas vão seguir uma linha geral assim de configuração. Inclusive tem um texto de Boschetti que é o sentido do Estado Social Capitalista, em que ela vai trazer a nomenclatura de Estado Social e não welfare state para conformar essa experiência que a gente está citando aqui, porque ela fala que a ideia do welfare state ela é vinculada mais à Inglaterra. Então, a ideia do welfare state é uma particularidade do Estado Social na Inglaterra. E ela vai utilizar o nome para caracterizar essas experiências, em geral, como um estado social. Enfim,
O texto também vai estar aqui na descrição, você depois procuram lá para ler e se informar mais sobre essa nomenclatura, que não é simplesmente um truque de nomenclatura, mas que tem toda uma caracterização que eu não vou apontar aqui. Depois, se possível, eu faço um episódio só falando sobre isso, sobre esse texto da Bochetti, que é bem interessante, eu gosto muito. Bem, esse modelo, né, de intervenção estatal na economia, de pleno emprego, de consumo em massa e de ampliação das políticas sociais, eles vão ter seu período de vida entre 1945 e até finais dos anos 60 e início dos anos 70, quando essa tendência de crise do capital vai ressurgir e que não tem mais atendimento por esse modelo. Esse modelo não consegue mais fazer um contraponto a essa tendência da queda da taxa de lucro. E Mandel vai apontar algumas razões para isso. Mandel, no texto, ele vai dizer que a progressiva ampliação da incorporação tecnológica vai ser um dos fatores para que esse modelo de intervenção keynesiano-fordista não mais se adeque para fazer frente a essa queda e essa crise do capital. Um segundo ponto é que a expansão do exército industrial de reserva vai não ser mais apenas uma configuração eventual ali do desemprego eventual, mas sim de uma forma estrutural do seu desemprego. E também a tendência de transformar o setor de serviços em mercadoria para garantir o processo de expansão dos lucros. Então veja, Mandel vai dizer que com essa ampliação da implantação tecnológica, né, nos sistemas de produção, haverá um aumento dessa composição orgânica do capital e que isso vai expandir o exército industrial de reserva, visto que quanto maior o emprego de trabalho morto, menor o emprego de trabalho vivo, ou seja, quanto maior o número de equipamentos que vão auxiliar nesse processo de produção, vai se reduzindo a capacidade de emprego e de empregar força de trabalho humana, e isso vai se estabelecer num processo de desemprego estrutural, porque agora não apenas um desemprego eventual que ocorreu, sei lá, um acidente numa cidade que isso vai ocasionar um desemprego eventual ali naquela cidade, mas um desemprego estrutural, é parte do sistema que vai ampliar o seu trabalho morto, diminuir o trabalho vivo e que vai ter uma tendência também a transformar aquelas mercadorias que eram feitas e exercidas pelo Estado em serviço privado para a expansão dos lucros. Então, trago até uma situação que está na página 91 do livro da Berry e da Bochetti, que, para o capital, a regulação estatal só faz sentido quando gera um aumento da taxa de lucros, intervindo como pressuposto do capital em geral. Então, a partir do momento que essas regulamentações keynesianas e fordistas não dão mais sustentação às altas taxas de lucro que se viram nesse momento, que é chamado os 30 anos gloriosos do capital, ou a era de ouro do capital, então há uma tendência agora de crítica a esse modelo, porque ele não mais garante o aumento progressivo das taxas de lucros para o capital. Pois bem, e como uma forma de contratendência a essa regulamentação keynesiana, a essa tendência de baixa dos lucros pela burguesia, há uma série de estratégias para que se possa reverter esse quadro e retomar o crescimento do lucro. Bem, no primeiro momento, a eliminação, a absorção ou redução da atividade de empresas menos rentáveis, e isso também vai se dar por forma de uma maior monopolização de mercado, ou seja, uma empresa gigante vai engolindo outras empresas menores. A introdução de técnicas de produção mais avançada, redução da produção de produtos com demanda em estagnação e aumento daqueles com maior procura. Também que a gente vai poder enxergar nesse ponto uma diferença na circulação de mercadorias, uma circulação cada vez mais na esfera da circulação alta do que na circulação baixa. E o que é que eu quero dizer com isso? A gente vai ter também uma produção de
produtos que vão fazer sua circulação na chamada esfera alta, ou seja, os produtos de luxo, nos produtos que vão ser para a alta burguesia, que tem um alto valor agregado, enquanto os produtos que estão em estagnação, que são da esfera de circulação baixa, ou seja, para os trabalhadores, para a população pobre, como eletrodomésticos, que são de grande uso, né? Eles vão ter uma menor produção e que vai se focar nessa produção que tem mais saída, ou seja, uma produção com a demanda naqueles produtos de maior procura. Vai ter também investimentos de racionalização de custos com matéria-prima, energia, força de trabalho, emprego de capital fixo. Vai também ter um crescimento da velocidade de circulação do capital, intensificação dos processos de trabalho, no sentido de aumentar de maneira mais durável a taxa de mais-valia relativa, e uma redistribuição de antigos mercados. Então, esse processo ele vai ficar conhecido como reestruturação produtiva, que vai ter como uma característica muito forte a geração de desemprego crônico estrutural. E por que essa caracterização de desemprego crônico estrutural? Um pouco aqui mais na frente eu vou explicar melhor, mas isso é uma estratégia para baratear os custos da força de trabalho, por meio de uma ampliação do exército industrial de reserva e também uma ampliação da população sobrante para o capital. Essa reestruturação produtiva ela vai ser desenvolvida com base nos pressupostos do modelo toyotista de produção. Se no momento da formulação do keynesianismo e do estado de bem-estar nós temos o papel central do Fordismo enquanto modelo de produção, nesse momento de reestruturação e de implantação do neoliberalismo no Estado, nós teremos o modelo toyotista de produção, que vai ser um modelo baseado na flexibilização do modo de trabalho. E essa flexibilização ela vai se dar tanto nas relações de regulamentação do trabalho, né, com menos direitos, maior tempo de trabalho, mas também vai se dar também vou aqui usar palavras bem simples, vai se acabar com o modelo de esteira do Fordismo, de, de produção em massa, de consumo em massa, para o modelo de criação de produção por demanda, de não estoque, ou seja, não vai fazer aquela produção em massa para se estocar para depois vender, mas sim por demanda, objetivando assim a não acumulação de produtos e matérias-primas. Além de que há também a ideia de terceirização, ou seja, as empresas vão se firmar no seu objetivo fim, terceirizando todos os seus objetivos meios. Então, por exemplo, uma empresa que faz carro, ela vai se caracterizar por fazer apenas a estrutura física do carro. O motor vai ser terceirizado, o pneu vai ser terceirizado, as lanternas vão ser terceirizadas, enfim. Há um processo de terceirização desse mercado de trabalho para outras empresas com vistas a diminuir a produção, o custo da produção. Então, há também esse processo de terceirização. A caracterização também, outra do toyotismo, é a maior qualificação da mão de obra. E essa qualificação também sendo posta como um trabalhador um trabalhador. Se no Fordismo o trabalhador era um apêndice da máquina que apenas sabia fazer uma função, o trabalhador no toyotismo ele vai ter que ser multifuncional. Então ele vai apertar o parafuso, ele vai soldar a porta e vai fazer outra função. E as equipes de trabalho farão com que esse processo ocorra dentro desse processo de produção. Então, a reestruturação produtiva ela passa pela adoção de uma nova modalidade de trabalho que vai ser composta por um maior número de composição de trabalho morto, equipes de trabalho pequena e pela terceirização e pela flexibilização das regras de trabalho e pelas regulamentações do processo de trabalho de capital e trabalho. E para a gente terminar esse processo de
enxergar essa política social, de como isso vai acontecer, de como essa reestruturação produtiva, essa flexibilização vai, né, reverberar na política social, é interessante entender os processos que vão lançar mão ao liberalismo, ou ao neoliberalismo, melhor dizendo, como processo de formulação para a intervenção desse Estado. Então vejam, as origens do neoliberalismo elas estão postas ainda no pós-Segunda Guerra Mundial. Ela vai surgir como uma reação intelectual a esse estado intervencionista e ao estado de bem-estar, principalmente na Europa e na América do Norte. Seu principal teórico de início é Friedrich Hayek, que vai ter o seu texto como base O Caminho da Servidão, que vai ser escrito em 1944. A mensagem que Hayek traz, ela é bem contundente. Ele coloca e ele aponta que, apesar das boas intenções, a social-democracia moderna conduz ao mesmo desastre que o nazismo alemão, uma servidão moderna. Então vejam, para ele, intervir no Estado, quer dizer, o Estado intervir na economia, coloca lado a lado a social-democracia e o nazismo alemão. Então vejam que para esse liberalismo ortodoxo, qualquer forma de intervenção do Estado na economia levaria a uma servidão moderna, inclusive sendo comparada a social-democracia ao nazismo alemão. Em 1947, ele fundou a Sociedade do Monte Pelerin, que é uma sociedade lá de intelectuais, sobretudo intelectuais ingleses, que vão se colocar como propósito combater o keynesianismo e o solidarismo reinante e preparar as bases de um outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro. As condições para esse trabalho não foram tão favoráveis, porque o capitalismo estava avançando com o keynesianismo e o fordismo e estava tendo um crescimento de ondas longas muito interessante para a época, que levou a ser chamado como a Era de Ouro do Capital. Então essas ideias não tiveram um lastro tão grande perante a população e para a sociedade como um todo. Por outro lado, se fazia crítica, né? Esse grupo e essa ideia do neoliberalismo, ele faz crítica ao igualitarismo promovido pelo welfare state. Porque, segundo eles, essa ideia de igualdade colocada pela intervenção do Estado na economia e com a ampliação de políticas sociais fere a liberdade, uma vez que a desigualdade ela é posta como um valor positivo para as sociedades ocidentais. Por quê? Para esses teóricos, a desigualdade é parte fundante do processo da economia. E ferir essa liberdade, desigualdade, é ferir a liberdade humana, porque para eles a desigualdade é o que gera o motor para que a pessoa saia do lugar, digamos assim. Então, se você tem desigualdade, se você tá na merda e tem alguém que tá bem, então você vai correr atrás para ficar bem igual aquela pessoa. É a famosa ideia liberal de que a desigualdade ela é uma oportunidade. Não fale em crise, trabalhe. Vocês já ouviram esse tema, né? Devem ter ouvido muito isso durante a pandemia. Então, isso é bem antigo. Mas, apesar de não ter tido um grande lastro nessa década de 40, 50, 60, a, a partir da crise de 73, a partir dessa primeira crise, não primeira crise, mas a crise mais forte após esse crescimento e desse contramovimento das crises cíclicas que o keynesianismo e o fordismo coloca, em 73 há uma baixa na taxa de crescimento e há altas taxas de inflação, o que vai gerar espaço para que Hayek, né, e o seu grupo ali, o grupo de Monte Pelerin, que estavam meio que escondidos, né, apareçam e coloquem críticas sobre esse Estado, que para eles tem um poder excessivo, e esse poder excessivo gera crise, e também um poder excessivo dos sindicatos e do movimento operário. Para ele, é importante que o neoliberalismo ele acabe com o poder dos sindicatos e dos operários e dos seus movimentos para que retome uma taxa de desemprego que é natural e que fará com que, perdendo força, o capital consiga novamente restabelecer as suas taxas de lucro.
Então, a solução para Hayek é manter um Estado forte. Um Estado forte, sim, mas em sua capacidade de romper com o poder dos sindicatos e para controlar o dinheiro. Mas esse controle do dinheiro e essa intervenção do Estado, ele deve ser parco em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas. Então, é aquela célebre frase que todo mundo já ouviu, que é um Estado fraco para o social e total para o capital. Há um momento que vai ser de generalização, digamos assim, das ideias capitalistas, com base no modelo de intelectual do neoliberalismo, que são as eleições do final da década de 70 e início dos anos 80 de Margaret Thatcher, na Inglaterra, de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e do Kohl, na Dinamarca. Esses vão ser os primeiros, digamos assim, estados europeus a colocar em prática a cartilha neoliberal de destruição do Estado Social naqueles países. Então, a Thatcher, Reagan. O Reagan tem ali umas controvérsias do seu modelo de neoliberalismo, porque havia naquele momento uma corrida entre União Soviética e Estados Unidos, né? A famosa Guerra Fria. Então, os Estados Unidos não adotaram 100% a cartilha neoliberal, mas a Margaret Thatcher é colocada ali como a dama de ferro, né? E a rainha do neoliberalismo. Em seguida, alguns outros países do norte da Europa Ocidental, com exceção ali da Suécia e da Áustria, também viraram à direita e começaram a implantar as cartilhas neoliberais. Mais um adendo: essa ideia de que o neoliberalismo e o liberalismo em si estão atrelados à ideia de liberdade, democracia e de não intervenção do Estado é tudo mentira, porque vejamos, um dos laboratórios da cartilha neoliberal é no Chile de Pinochet, na ditadura chilena na década de 70, onde os famosos Chicago Boys, né, que são os economistas da escola de Chicago, vão para o Chile fazer a experiência. O Chile vai ser tratado como um laboratório neoliberal para colocação das ideias em prática a partir da ditadura de Pinochet, e que depois desse laboratório vai ser colocado para Thatcher, para Reagan e para Kohl administrarem essas soluções em solo europeu. Então há uma falsa ligação aí entre liberalismo, neoliberalismo e liberdade. Atentem para isso. Bem, em 78, quando é o marco mesmo ali da Guerra Fria, né, com um avanço cada vez maior ali dessa batalha entre União Soviética e Estados Unidos, há um processo de expansão dessas ideias neoliberais. E essa ideia do neoliberalismo, ela tinha um componente central que é o anticomunismo, colocando assim como defensor do capitalismo, né, depois desse processo do pós-guerra e desse processo de erosão do modelo keynesiano-fordista. Então, algumas medidas que se colocam como medidas neoliberais, principalmente ali no início da década de 80, final da década de 70, é a elevação da taxa de juros, a baixa nos impostos dos altos rendimentos, privatizações, crescimento no nível de desemprego e contenção de greves, além dos cortes em gastos sociais. Então, esse conjunto de medidas eles vão compor o modelo de intervenção neoliberal para o Estado e para as políticas sociais. Então, você vê que há privatizações e corte de gastos em políticas sociais, a contenção de greves, que é aquela ideia do Hayek de quebrar com o poder de sindicatos e movimentos operários, a baixa nos impostos dos rendimentos altos, ou seja, aquela ideia que o Keynes tinha de o Estado formar um superávit para depois intervir nas políticas sociais por meio de altos impostos, ela é cortada e há uma elevação de taxa de juros. Na Europa, esses modelos de colocação do neoliberalismo no primeiro momento foram colocados nos países mais ao norte, na Inglaterra, na Dinamarca e em outros países ali. E o sul da Europa ele ficou meio como uma contramaré, porque nesses países houve a eleição de
de sociais-democratas e os partidos de esquerda, e que continuaram na intervenção do Estado, ainda na década de 80, com uma visão keynesianista de intervenção do Estado na economia, de ampliação das políticas sociais, mesmo que pequenas ainda para esse momento, mas continuaram nessa tentativa de permanecer com uma lógica keynesiano-fordista. Mas isso acaba que muda, porque pós a queda do Muro de Berlim, há uma ampliação do modelo de neoliberalismo, aquilo que o Perry Anderson vai chamar de fôlego do neoliberalismo. Então, após a queda do Muro de Berlim, há um avanço desse neoliberalismo para esses países do sul da Europa, né, que vão ter que agora iniciar as suas reformas ou contra-reformas neoliberais, sobretudo por pressão do FMI, Banco Mundial, e nos anos 90, com essa queda do Muro de Berlim, há o avanço das ideias neoliberais para o leste europeu, para as antigas sedes da União Soviética, e também para a América Latina. Lembremos que aqui na década de 90 é que chegamos com o Fernando Henrique, com o Collor, com as ideias neoliberais no Estado brasileiro. Mas, apesar de não conseguir alcançar um crescimento igual ou superior à era de ouro do capital, o neoliberalismo obteve conquistas políticas e ideológicas. E a sua principal conquista ideológica é a disseminação da ideia de que não há alternativas para seus princípios, de que o capitalismo é a única saída possível e que o neoliberalismo e a austeridade fiscal que ele prega é a única saída possível para o enfrentamento da crise e para o crescimento do capital. Essa é a grande vitória que o Perry Anderson, no seu texto, O Balanço do Neoliberalismo, aponta. O neoliberalismo ele não conseguiu cumprir todas as suas promessas, que era de retomar o crescimento da taxa de lucro. Ele não conseguiu fazer isso. E ele não conseguiu também frear o desemprego. Pelo contrário, o desemprego é uma dos seus motes. O aumento do desemprego que vai gerar esse maior grau de desigualdade entre a população e taxas de crescimento irrisórias. Então, a grande sacada do neoliberalismo é colocar-se como única saída possível política e ideologicamente. Aí está a sua vitória. Então, as políticas sociais, nesse sentido, vão sofrer um duro golpe, porque serão privatizadas os serviços, como eu falei naquele momento anterior, os serviços que antes eram colocados como serviços públicos agora serão privatizados para um aumento e uma maximização das taxas de lucro. E a desigualdade vai aumentar, bem como uma diminuição do poder do movimento operário, dos seus órgãos de organização. Então, tudo isso conflui para uma derrocada da política social enquanto processo de igualdade na sociedade. E com isso, as expressões da questão social se tornam cada vez mais agudas e as relações de reprodução da vida humana ficam cada vez mais difíceis. Essa é a nossa realidade na contemporaneidade. E isso pode ser visto de grande forma com a pandemia de 2021, a pandemia do coronavírus. A gente viu o quanto o neoliberalismo ele acabou com as potencialidades de atendimento da população humana nas suas necessidades básicas. E essa é a caracterização desse momento das políticas sociais. Bem, fechamos por aqui esse nosso episódio sobre o balanço das políticas sociais, da sua história, de uma forma geral e global. Tentei trazer aqui algumas características, né, de como se dá esse processo de formulação e de surgimento das políticas sociais, depois como se dá essas articulações, essas contradições de um processo de expansão e de retração das políticas sociais na história. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro, assim, né? Tentei explicar da melhor forma possível. E espero que curtam o nosso trabalho, né? Compartilha. E chega lá no Instagram, tem sempre coisa boa. Tem, como eu falei nas quinta-feiras, os processos de definições, né? Que eu trago lá o manual e o dicionário do podcast. Então,
chega lá no Instagram, Podcast da Virada, escuta, compartilha e divulga aí para a gente crescer cada dia mais e poder trazer aqui um pouquinho do conhecimento sobre serviço social e as políticas sociais nesse momento. Até o próximo episódio, valeu!